Agro Record News. Oferecimento. Bradesco, crédito para infraestrutura em até 10 anos para pagar. Oi, bom dia para você. O Agro Record News está no ar e a gente começa com boa notícia. O Rio Grande do Sul deve ter a maior safra de grãos da história. A expectativa é de colher mais de 35 milhões de toneladas. A área plantada com soja no Rio Grande do Sul chega a quase 7 milhões de hectares. Na propriedade do Michael, no município de Não Me Toque, no norte gaúcho, a expectativa é colher cerca de 70% a mais do que no ano passado. Tivemos 20 dias de sol entre janeiro e fevereiro, mas não dá para se perceber alguma quebra de produção. Então fizemos todo o manejo conforme a assistência técnica nos recomendou e está um espetáculo lá no campo. O Rio Grande do Sul é o segundo maior produtor de soja do país, atrás apenas do Mato Grosso. O estado deve colher mais de 22 milhões de toneladas de soja, um aumento de 71,52% na comparação com a safra anterior. Nunca tinha um sorriso tão grande assim. De acordo com a previsão do Instituto de Inovação para o Desenvolvimento Rural Sustentável, os produtores gaúchos deverão colher, no atual ciclo, mais de 35 milhões de toneladas de grãos. Se essa expectativa se confirmar ao final da colheita, essa será a maior safra da história do agronegócio gaúcho. Se confirmando o curso do desenvolvimento das culturas de verão, da safra de verão, ela poderá ser, então, a melhor safra que o estado do Rio Grande do Sul já teve, desde o tempo que se começou a mensurar, que foi na década de 70, no início do 1970. Apesar da produção recorde aqui no Rio Grande do Sul, as condições climáticas não ajudaram o setor como um todo. É prevista uma queda de 8% a 25% na safra brasileira de soja, variando conforme a região. A irregularidade das chuvas é um fator relatado por todos os estados, com falta no centro-oeste e no norte do país e excesso de chuvas na região sul. Mesmo assim, o país deve colher 152 milhões de toneladas do grão em 2024, o que deve representar quase metade do total de cereais, leguminosas e oleaginosas produzidos no Brasil. Uma boa safra significa bons dividendos, boas rendas, tanto para a agricultura, quanto para os municípios, quanto para o estado, né? Você tem acompanhado aqui no Agro Record News que o arroz e o feijão estão mais caros, né? E o clima tem impacto direto nisso. E não é que o preço do prato do brasileiro está mais salgado? Manter a tradição em comer o arroz e o feijão. No almoço ou até mesmo no jantar, tem que colocar a mão no bolso. O preço médio do feijão aumentou em 9%. Já do arroz, o aumento foi de 6%. A dona Neiva está tendo dificuldades na hora de fechar as contas. A empresária produzia uma média de 100 marmitas por dia. Com o aumento dos preços, quem paga é o consumidor com os repasses dos custos. O reflexo é a diminuição em 30% nos pedidos da clientela. No tempero da comida, vai a dúvida: o porquê desses aumentos. O arroz, né? A batata, o feijão, que foram os preços que mais foram alterados, né? Não sei se é devido também ao tempo, clima, o que é, né? Existem pesquisadores que batem pernas de olho nos preços dos produtos da cesta básica. O aumento tem explicação lá no campo. O arroz, ele teve esse aumento principalmente em função de fatores climáticos, né? Tivemos um aumento das chuvas, especialmente no estado do Rio Grande do Sul, que acarretou um aumento e a redução da oferta. Também temos o cenário internacional, onde houve um aumento da exportação do arroz, e isso também aumenta o preço internamente. No caso do feijão, nós também observamos esse aumento, está relacionado também ao período de entre-safra. A resposta para dias melhores está no céu. A voz da experiência também traz esperanças. A tendência agora na mudança de clima, né, que vai chegando agora mais por perto do inverno, aí a tendência de mudança e melhoria nas produções, né, mais qualidade melhor.
Um consórcio formado por 2 empresas arrematou o projeto hidroagrícola Jequitaí, em Minas Gerais. O investimento vai ser alto. O leilão foi realizado na sede da Bolsa de Valores em São Paulo e reuniu diversas autoridades políticas. O projeto hidroagrícola Jequitaí visa a construção de 2 barragens no rio, que é afluente do São Francisco, e promete resolver o problema da falta de água que assola o norte de Minas. A primeira barragem está prevista para concluir em 3 anos, ou seja, daqui a 3 anos nós já teremos aí o início da inundação e isso já vai começar a gerar um potencial ali turístico, um potencial de exploração de vários arranjos produtivos. As barragens também vão permitir o desenvolvimento de agricultura irrigada em uma área de mais de 20 mil hectares e assegurar a regularização da vazão do rio. E segundo o ministro de Minas e Energia, que representou o presidente Lula no evento, também vai garantir a produção de energia. Os 20 megawatts de energia nesse projeto, mais de 30 mil quilômetros de possibilidade real de irrigação, ou seja, mais geração, mais produção de alimentos, mais geração de energia. O norte de Minas, que já é conhecido como celeiro de produção de energia limpa e renovável, por causa da sua fonte solar, o sol que tanto castigou o norte, o Jequitinhonha, o Mucuri, o Nordeste brasileiro, hoje é uma grande fonte de energia do Brasil, agora também de energia hidráulica. Apenas um grupo, o consórcio Jequitaí, formado por 2 empresas, apresentou proposta e arrematou a concessão. Nós conhecemos bem a região, estamos lá há mais de meio século, então é uma região muito importante e que esse projeto, ele realmente é um projeto que estava parado há décadas e que agora nós temos total segurança pela nossa capacidade, conhecimento da região. O grupo vai pagar à União mais de 35 milhões de reais para executar o projeto e promete investimentos que ultrapassam 1,5 bilhão de reais. Além da construção das barragens no Jequitaí, a empresa também pretende investir no agronegócio na região. A nossa ideia nesse projeto, nesse importante projeto, é não só a questão da barragem, da energia, das produções agrícolas, o projeto são 20 mil hectares irrigados, mas a ideia nossa é também agregar valor nos produtos, industrializar os produtos, gerando mais emprego e renda na região. Nesse caso, o pequeno produtor também vai ter um papel importante ali, ele também é beneficiado ali? Com certeza, todos vão ser beneficiados com o projeto, desde os municípios, assim como também os pequenos produtores e também a geração de empregos diretos e indiretos. Nós estamos estimando aí um número próximo de 100 mil empregos gerados de forma direta e indireta. O próximo passo agora é assinar o contrato e tornar o contrato com eficácia. Isso deve demorar de 4 a 5 meses. A partir daí a obra já pode ser iniciada. Iniciando a obra já começam a gerar os primeiros empregos. Os 100 mil empregos são quando o projeto tiver com o projeto de irrigação estiver sendo iniciado. Isso acontecerá no final do 5º ano. Então, em 5 anos, nós teremos aí os 20 mil hectares sendo iniciados e aqueles 100 mil empregos prometidos sendo gerados. Com a construção das barragens, alguns ribeirinhos terão áreas alagadas e serão realocados. Uma indenização está prevista dentro dos investimentos que serão feitos pelo consórcio. Só a construção das barragens são em torno de 700 milhões de reais. E além da construção das barragens, ele terá aí a construção de agrovilas, para reassentar a população que está ali na área de inundação, terá a construção dos canais e da área on-farm de irrigação dos 20 mil hectares, certo? E a construção da turbina de geração de energia. Então, esse conjunto de investimentos será feito pela empresa que somam os 1,5 bilhão. Com o projeto em funcionamento, a expectativa é que a área irrigada produza 350 mil toneladas de alimentos por ano. Alimentos, para o povo brasileiro. Então, são 20 mil hectares de frutas plantado, de milho, de soja, enfim, e uma quantidade enorme de produtos que vai beneficiar o norte de Minas e Minas Gerais e o Brasil. O balanço de fevereiro foi positivo para produtores de alfaces no interior paulista, mas saiba por quê. Agora os produtores estão bem atentos.
As cotações de alface finalizaram o mês de fevereiro e início de março em patamares bastante satisfatórios, segundo apurou a equipe do Hortifruti CPEA. As temperaturas mais amenas têm favorecido a produção no Cinturão Verde Paulista, principalmente em Mogi das Cruzes. Em Ibiúna, produtores ainda relatam incidência de virose em algumas lavouras. Tanto que os preços da Crespa em Ibiúna aumentaram 33%, fechando a semana do dia 26 de fevereiro a 1º de março a R$ 50 a caixa com 20 unidades. Já em Mogi, a maior oferta pressionou as cotações e causou uma redução de 2,5%, com a caixa com 12 pés a R$ 35,83. Segundo meteorologistas, as temperaturas devem voltar a aumentar, assim também como o volume de chuvas, junção que já deixa os horticultores em alerta. Vamos falar agora de uma das frutas mais populares do Brasil. O preço da banana disparou nos supermercados, olha só. Uma fruta que costuma ser frequente na mesa do brasileiro. Quem não gosta de uma banana? Lá em casa a gente consome banana diariamente, né? Estava comprando da prata e o preço agora está perto de R$11, a gente já abandonou. Aí eu passei para banana nanica. Quem vai ao supermercado ou à feira até encontra. Banana não está faltando nas prateleiras, o problema é o preço. Sabe aquela expressão popular muito utilizada quando a gente quer dizer que um produto está de bom preço, que está bom de comprar? Produto tal está a preço de banana. Definitivamente não dá para usar esta expressão nos últimos tempos. Quem estava na feira, por exemplo, acostumado a comprar banana a R$ 3,99 o quilo, vai tomar um susto. Ó. Essa banana maçã aqui está R$ 17,99. Nesta feira, banana nanica encontrada a R$ 8,99. A prata a R$ 12,99. O que acontece aqui para o consumidor final é o reflexo do que está acontecendo na Ceasa. Quem vai à central vai perceber que tem caixa de banana da terra custando R$ 150. A nanica, R$ 80. Caixas com 16 quilos. Banana prata, R$ 120 a caixa. Num balanço geral, o preço da banana prata subiu 8% de janeiro para fevereiro. O preço da banana nanica subiu 18% no mesmo período. Então, a banana, na verdade, vem no patamar de preço mais elevado já há algum tempo, né? Assim, a produtividade da nossa região caiu bastante, então o produto está vindo de regiões mais distantes, né? Isso tem elevado o custo, né? Isso com certeza tem refletido, né, na mesa do consumidor. Já para a melancia, o panorama é outro. Os preços seguem estáveis nas regiões produtoras. Entre os dias 26 de fevereiro e 1º de março, o mercado de melancias registrou preços praticamente estáveis. Em Teixeira de Freitas, na Bahia, por causa das chuvas, a qualidade diminuiu em relação às frutas do sul do país. Alguns carregamentos na Bahia, inclusive, atrasaram por causa da grande quantidade de água. No sul, as chuvas cessaram, fazendo com que a necessidade por irrigação aumentasse. Fator, aliás, que já reflete maiores custos de produção. O preço da melancia fechou em R$ 1,39 o quilo na Bahia. Uma leve baixa de 2,4% em comparação com o cobrado uma semana antes. No Rio Grande do Sul, o preço ficou em R$ 1,41, um recuo de 1% no mesmo comparativo. A produção mundial de maçãs deve bater volume recorde nesta temporada. É o que indica um estudo norte-americano. De acordo com informações da equipe do Hortifruti CPEA, com base em uma publicação feita pelo portal norte-americano Fast Plaza, a produção mundial de maçãs deve crescer nesta safra 2023-2024. Os Estados Unidos estão com um recorde. Os Estados Unidos, por exemplo, registraram recorde na produção. Itália e Espanha registraram crescimento, e Nova Zelândia e África do Sul deverão seguir o mesmo caminho. Com esse cenário, os preços podem recuar nesta temporada. China, um dos maiores produtores mundiais da fruta, deve ter uma produção estável. Isso porque os problemas climáticos impediram a melhora no rendimento de algumas regiões. Para o Brasil, esse aumento no volume pode interferir diretamente nas exportações, porque a concorrência vai aumentar. Muita gente gosta de um bom peixe, né? Tem vários tipos de preparos. E nesta época do ano, muitos comerciantes comemoram o aumento das vendas.
filezinho de salmão já foi comprado no ponto de ser feito. Tô aprendendo a fazer sushi, sashimi, essas coisas mais. E aí a gente veio comprar aqui porque a gente gostou muito do atendimento, ele já vem cortado, já vem feito o tratamento sem espinha, sem pele e é melhor. Olha, esse aí é o que você comprou, então já veio do jeitinho que você precisa para fazer o sashimi e o sushi. Precisa só agora montar o arroz, montar com a alga e juntar cream cheese, fica perfeito. Bruno foi à peixaria acompanhado da mãe, Darlene, uma nordestina que tem o costume de comer peixes desde a infância. Eu gosto muito de peixe, como em Brasília, e de um tempo para cá a gente tem tido mais acesso, né? Porque nós temos agora peixarias de alta qualidade como essa aqui, que antes a gente sempre ficou meio receoso, porque é longe do mar, mas agora com uma maior qualidade do produto, a gente passa a consumir melhor o peixe e com tranquilidade, como a gente come na praia, por exemplo, né? E se tem quem compre e consuma, é porque tem quem venda. E opções não faltam. Pra gente sai bastante pescada amarela, robalo, pintado, né? São os peixes que saem bastante. A tilápia mesmo, é um peixe que o pessoal procura demais da conta. Aqui em Brasília, o pessoal gosta desses, tem uma preferência por determinado, ou você acaba dando umas dicas? Não, sim, quando o cliente chega, a gente tem que dar umas dicas, né? Tem que saber conversar com o cliente, né? Porque não é só a tilápia que tem para vender, né? A gente tem outros peixes para vender, outras qualidades, né? Os preços também variam. É possível encontrar peixes a partir de R$12 o quilo. Antônio vende pescados há 25 anos. Se um cliente chega à peixaria com dúvidas, ele logo traz a solução. Se é um peixe cozido, o cliente pode comprar o robalo, a pescada amarela e cação, esse aí sai bastante mesmo. Agora, para fazer um peixinho frito, para um tira-gosto? Para um tira-gosto, aí tem trilha, tem manjubinha, tem a própria sardinha, né? Pode ser o filezinho da tilápia, para fazer grelhadinho também é bom. Agora, todo peixe a gente sabe que é saudável, mas aquele que alguém chega aqui e fala, olha, eu quero um peixe sem gordura, sem praticamente nada, porque eu tô numa dieta. Tem esse peixe também? Tem, que é o robalo, né? Você pode levar o robalo filé, as postas ou inteiro para fazer assado, que ele é excelente, é top de linha mesmo. Agora, peixe tem para todos os bolsos também? Tem, para todos os bolsos, para toda classe média, alta, sociedade, tudo. A quantidade de produtores de pescado no DF também cresceu. Ainda de acordo com a Emater, entre 2021 e 2022, houve um aumento de 25%. Este Pesque Pague em Taguatinga também registrou uma procura maior pelos peixes. O peixe, ele oferece uma possibilidade da pessoa estar variando, né, o prato do dia a dia, porque tem várias formas de se fazer esse peixe, né? E até nos restaurantes, que são os nossos clientes, né, que compram em atacado com a gente também tem percebido que o consumo, né, tem aumentado um pouquinho mais. É cerca de 18% a 20% nesse período de férias, abaixa um pouquinho, né, com o início das aulas, e tem uma variância aí dentro esse início de ano, né? As tilápias ficam nesse tanque, são selecionadas a dedo. Os funcionários tratam os pescados de acordo com o cliente. Pode ser inteiro, em postas ou em filé. Os peixes também podem ser servidos no local. O prato mais pedido é o filé de tilápia, que, por sinal, é uma delícia. Aqui, além do peixe frito, do filé, da posta, enfim, do jeito que você quiser, tem uma novidade nesse restaurante aqui de Taguatinga, que é o pastel de peixe. Esse aqui acabou de sair ali do fogo. A gente vai partir ele aqui, ó, pra ver como é que tá dentro. Olha só, o recheio, ele é bem recheado e eu confesso que pra mim é uma novidade sim, ó. Olha aqui. Chega, caiu esse recheio. É um pastel de tilápia. Olha aqui, vou mostrar mais um pouquinho, né? Pra vocês que estão aí, aguarem do jeito que eu tô aqui aguando pra experimentar. Pronto, Fernando? Posso experimentar agora? Olha aqui, vamos ver aqui, tá quente. Muito bom. Se pastel é bom, imagina um pastel de tilápia. Sensacional, viu?
E ainda falando de pescados, o período da Piracema terminou em vários pontos do Brasil e com isso a pesca voltou com tudo. Quem tem os detalhes é a repórter Tânia Costa. Quase 700 metros de rede de pesca. Este tipo de rede colocada na água é capaz de capturar peixes que estiverem em vários metros de extensão. São chamadas redes de espera, né? Porque ela fica armada, o cara arma num dia, tira no outro, ou determinado lapso de tempo. Na verdade, ela amarra no barranco, com um galho que tem no meio da represa, agora a gente tem pontas de árvores aqui, ela amarra e estica normalmente um comprimento aí de 50 metros. Pega peixe demais, hein, no caso assim? Isso, se ela usa a malha aqui abaixo da permitida, no caso dos reservatórios aqui acima de 8, se ela usa uma 6 ou uma 5, vai pegar muito peixe miúdo, né, muito peixe pequeno ainda. Isso acaba, né, desequilibrando o ecossistema aqui da região. Neste material também tem pindas, que são chamados de anzóis de espera. A pessoa deixa armada, né? Muitos deles a gente encontra peixe já morto também, porque a pessoa arma normalmente durante a noite, por ser proibido, e depois no outro dia não consegue localizar. 108 quilos de pescados foram apreendidos no comércio em situação irregular. Um foi na cidade de Capinópolis, outro na cidade de Ituiutaba, foi 2 locais específicos, onde estava armazenando esse animal sem a devida declaração de estoque. Eu lembro de um dos casos aqui, era 100 quilos de barbado, né, que é um peixe nativo aqui da bacia, que está proibida a pesca dele agora na Piracema, né, e ele estava armazenado no frio sem declaração de estoque, sem devida documentação. Então esse peixe foi apreendido, a pessoa autuada de forma administrativa. Isso faz parte do balanço da Operação Piracema realizada aqui no Pontal do Triângulo. Do dia 1º de novembro do ano passado até agora, foram 20 ações desencadeadas. Conforme determina a legislação, é o período de se respeitar o processo de reprodução dos peixes. Para quem não sabe, Piracema é uma palavra que vem do tupi e significa subida do peixe. É um fenômeno que ocorre em várias partes do mundo para a reprodução das mais diversas espécies. Uma estratégia reprodutiva da natureza. Então, todos os anos, algumas espécies de peixes seguem nadando acima, em busca de locais adequados para reprodução e alimentação. Estudiosos explicam que a Piracema garante ao peixe completar o ciclo de dar continuidade às espécies. A fiscalização foi intensificada em terra, na água e até no ar, com a ajuda de drone. A área de responsabilidade territorial do 30º Grupamento de Ituiutaba abrange também os municípios de Capinópolis, Ipiaçu, Cachoeira Dourada, Canápolis e Centralina. Eu trabalho nos comércios, né, local que vende pescado, feiras livres, que tem esse tipo de atividade, foi ver a regularidade do pescado, né? Serão pescados que são declarados, que a própria portaria da Piracema prevê, né, que tem um prazo limite para declaração de estoque, para poder usar aquele pescado durante o período de Piracema. Então foi verificado todos esses detalhes, né? Tanto em comércio, como falei, como feiras livres, e as fiscalizações se intensificaram não só aí, né? Os reservatórios por água, a gente está aqui, questão de drones, a gente tem um drone de termal, né, que tem a visão noturna, que a gente consegue fazer esse patrulhamento via aéreo, podemos assim dizer, durante o período noturno também, o que ajuda bastante a fiscalização e também leva bastante segurança aos frequentadores dos mananciais, né? Onde o cara está fazendo um lazer com a sua família, está na sua embarcação e no seu rancho. Nessa Piracema, nenhuma pessoa foi presa em flagrante, né? Foi um vasto material apreendido aí, né? 650 metros lineares de rede de pesca, aquela rede de espera que a pessoa deixa armada, né? Também teve 15 anzóis de pindo, anzol de gaia, igual o pessoal conhece aí, aquele anzol que é proibido inclusive para o profissional. Então, sim, o material foi muito, a gente conseguiu retirar da água, é muito pescado morto que a gente encontrou nesse material, que acaba sendo abandonado quando a fiscalização chega. Então, foi uma fiscalização bem intensa, né? Foi intensificada bastante nesse período. Estamos em uma região em que muitas famílias sobrevivem da pesca. Em Cachoeira Dourada de Minas, seu Américo Antônio, o seu Tony, como prefere ser chamado, olha a água com um respeito imenso, que inspira. Ele é presidente da colônia de pescadores de Cachoeira Dourada. A recepção calorosa por essas bandas aqui tem que ter cafezinho quente também. É nesse clima que ele conta que os pescadores profissionais que têm registro colaboram com o respeito à legislação e apoiam a fiscalização da polícia todos os anos.
As pessoas têm de entender e conscientizar que a partir do 1º de novembro ao final de fevereiro, nós temos a Piracema. E nós temos o nosso profissional, independência profissional ou não, ele tem a resguardar a procriação, a povoação do pescado, que é onde que nós vamos tirar dentro do ano aquele peixe que era levino, hoje se tornou adulto, que nós vamos trabalhar com ele tirando ele d'água. O indicador do arroz acumulou queda de 14% em fevereiro e o motivo foi a baixa demanda. Em fevereiro, o indicador do arroz em casa, com pagamento à vista, acumulou queda de 14,24%, com a média mensal passando para R$ 112 a saca de 50 quilos. 11% inferior à de janeiro, mas 29% superior à de fevereiro do ano passado. Segundo pesquisadores do CPEA, esse cenário está alinhado ao movimento histórico de redução dos valores no primeiro trimestre do ano, devido ao período de colheita nas principais regiões produtoras do Mercosul. Além disso, a demanda retraída vem reforçando as quedas de preços da casca. No aguardo do avanço da colheita em março e trabalhando com estoques já adquiridos nesse final da entre-safra, poucas beneficiadoras demonstraram interesse por novas compras no mercado spot. Agora a notícia para você que gosta da batata. O preço está menor e a gente explica o motivo. Os preços da batata registraram queda entre os dias 4 e 8 de março. Segundo informações do Hortifruti CPEA, as cotações médias ficaram em R$ 119 a saca de 25 quilos no atacado de São Paulo, valor 6,5% menor em relação à semana anterior. No Rio de Janeiro, o recuo foi de 9%, fechando em R$ 108 e em Belo Horizonte a média ficou na casa dos R$ 107, baixa de 4%. As principais razões continuam sendo a melhora da produtividade e mais área disponível para a colheita. Apesar disso, houve uma variação grande nos preços durante a semana, começando mais baixos e subindo no meio do período devido à chuva terça-feira em Água Doce, Santa Catarina, uma das principais regiões que abastecem o mercado no momento, o que dificultou a colheita e reduziu a oferta. Atacadistas ainda comentam sobre a variação na qualidade das batatas oferecidas, especialmente aquelas provenientes do sul de Minas Gerais, o que também tem contribuído para a diminuição dos preços. As chuvas abaixo da média podem afetar a produção 2024-2025 de cana-de-açúcar na região centro-sul do país. E com isso, o país pode ter uma redução na oferta de açúcar e álcool. A quantidade de cana-de-açúcar processada pelas usinas da região centro-sul do país deve sofrer uma queda de 9,8% durante a safra 2024-2025 em relação ao período anterior. A projeção foi divulgada nesta quarta-feira pela consultoria agrícola Datagro. Segundo as estimativas, as indústrias dessa região, responsáveis por mais de 90% da produção brasileira, devem moer 592 milhões de toneladas até abril do ano que vem. Em contrapartida, a safra 2023-2024 deve terminar com 656 milhões de toneladas moídas. De acordo com especialistas, as chuvas de março e abril são muito importantes para a determinação do tamanho do canavial e da produtividade no segundo e no terceiro terços da safra. Além das condições meteorológicas, a alta no consumo de mudas e a renovação mais tímida do canavial são fatores que devem impactar a moagem da cana. Como consequência nos números da safra de cana-de-açúcar, o levantamento prevê uma diminuição da produção de açúcar e etanol no país, o que pode impactar o mercado nacional. Apesar dos dados, a diminuição não deve causar grande impacto para o consumidor final, que depende dos produtos considerados como básicos. Os embarques de carne de frango para o mercado internacional cresceram em fevereiro. Foram exportadas quase 400 mil toneladas. Apesar da expectativa de maior demanda por causa do período de início de mês, as vendas domésticas de carne de frango têm apresentado comportamentos distintos dentre as regiões que trabalham com a produção. As exportações brasileiras da proteína registraram recorde no último mês, de acordo com dados divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior. O total embarcado em fevereiro foi de 397 mil toneladas, tanto em produtos in natura quanto de processados.
O volume superou em 4,7% o do mesmo período de 2023 e só ficou um pouco abaixo do de janeiro deste ano, em 1,9%. Dentre os maiores demandantes da carne brasileira, a China continua liderando como o principal, com os envios ao país somando 42 mil toneladas em fevereiro, aumento de fortes 9,4% em relação a janeiro, ainda conforme dados da SECEX, compilados e analisados pelo CPEA. E tem mais dado positivo. O volume de exportação dos ovos cresceu mais de 50% em fevereiro. Os preços dos ovos continuaram em alta no começo de março. Segundo pesquisadores do CPEA, o movimento é resultado do típico aumento da procura no período associado à oferta controlada nos principais polos produtores. Apesar das altas em relação ao mesmo período do ano passado, as cotações estão inferiores em todas as regiões produtoras. Em relação às exportações, os embarques brasileiros de ovos, incluindo produtos processados e in natura, recuaram 17% de janeiro a fevereiro, totalizando 1.600 toneladas no último mês, frente ao mesmo período do ano passado. Porém, o volume exportado cresceu 53%, conforme dados da Secretaria de Comércio Exterior. A demanda internacional pelo café brasileiro segue aquecida, mas os problemas climáticos preocupam os produtores. Os preços do café arábica seguem oscilando com força. Segundo informações do CPEA, esse cenário reflete os impactos do clima sobre o desenvolvimento das lavouras brasileiras, a proximidade da colheita da safra 2024-2025, especulações quanto à produção e os estoques globais. Em fevereiro, a média do indicador do arábica foi de R$ 1.008 a saca de 60 quilos, um leve aumento de 1,8% frente à do mês anterior, mas a expressiva queda de 10,7% em relação ao mesmo período do ano passado. Já para o robusta, os valores estão mais firmes, sustentados pela demanda internacional aquecida, sobretudo a europeia. Em fevereiro, o indicador da variedade teve média de R$ 841 a saca, 4,9% superior à de janeiro deste ano e 21% acima da de fevereiro do ano passado. Café é tão bom, né? Tanto que o barista Daniel Munari, de Curitiba, no Paraná, se tornou bicampeão brasileiro de uma competição. Olha só. A competição atesta as habilidades do barista no preparo de drinks alcoólicos com café. É preciso experiência para a preparação e desenvolvimento das bebidas, que são avaliadas por juízes. Bicampeão na categoria, Daniel Munari vai representar o Brasil no Campeonato Mundial, que vai acontecer em junho em Copenhague, na Dinamarca. A segunda colocação ficou com a barista Mari Mesquita, de Brasília, e Léo Oliva, de Curitiba, completou o pódio. O Coffee in Good Spirits é realizado pelo projeto Brasil The Coffee Nation, parceria entre a Associação Brasileira de Cafés Especiais e a Apex Brasil. A BSA é a organizadora, detentora dos direitos da organização do Campeonato Brasileiro de Barismo, em várias modalidades, que elege o campeão e dá direito com que esse campeão dispute o Mundial, que acaba rodando os países. Eles acontecem há mais de 20 anos e a BSA está envolvida nos campeonatos desde 2017, pela segunda vez. Atualmente, a BSCA vem realizando várias competições nacionais de barismo. A ideia é dar destaque aos profissionais da área e divulgar os cafés brasileiros. E os campeonatos têm 3 principais objetivos. O primeiro é dar visibilidade ao profissional barista. O segundo é promover os cafés especiais entre esses profissionais e a comunidade, elegendo assim verdadeiros embaixadores do café especial. E o terceiro, que é promover também o café especial e o profissional barista brasileiro no exterior por meio dos mundiais. Boa parte desses baristas que competem, eles são donos ou trabalham em cafeterias de café especial de grande expressão no mercado brasileiro. E tem uma conexão por esse mercado com baristas e profissionais do mundo todo, trazendo assim a troca de informação e impulsionando tanto o mercado interno quanto apresentando os cafés para o mercado externo.
O valor da arroba do boi está em movimento de queda. O levantamento feito pelo CPEA aponta para uma redução de até 19%. Entre fevereiro de 2023 e fevereiro de 2024, os preços da arroba do boi magro e do bezerro apresentaram quedas em ritmos semelhantes. Diante disso, pesquisadores do CPEA indicaram que as relações de troca de fevereiro foram praticamente as mesmas das observadas há um ano, havendo apenas ligeira melhora na compra de bezerros. Dados mostram que de fevereiro do ano passado para este ano, o preço médio do bezerro de 8 a 12 meses Nelore acumulou queda de 19% no estado de São Paulo, passando de R$ 2.365,11 para R$ 1.920,25. No Mato Grosso do Sul, a baixa foi de 14% no mesmo período. O boi magro em São Paulo se desvalorizou cerca de 18%, indo de R$ 3.610,39 para R$ 2.974,37. A arroba do boi gordo também caiu 18%, de R$ 289,72 para R$ 237,84. A raça Girolando traz resultados positivos para a produção leiteira do Brasil. E por isso, produtores de Uberaba, em Minas Gerais, têm investido na qualidade animal e também na genética para conseguir ainda melhores resultados. Um animal vindo de um cruzamento de duas raças. Genética que deu certo e rende bons frutos em território nacional e até fora daqui. Este é o gado Girolando, comum pela adaptação ao clima tropical e sucesso na produção leiteira. Para falar sobre a raça, viemos até esta propriedade que fica a 40 quilômetros do centro de Uberaba, município referência internacional para o desenvolvimento das raças zebuínas e para o melhoramento genético de outros rebanhos. Aqui o destaque são para as fêmeas Girolando. Os animais que têm origem nacional são reconhecidos oficialmente há 28 anos pelo Ministério da Agricultura e surgiram de uma pulada de cerca, literalmente. Isso não é lenda, é um caso verdadeiro, né? Um touro holandês que se usava muito, ainda se usa muito touro holandês. E é claro, ele pulou a cerca, né? E cruzou com uma vaca gir do vizinho. E nasceu uma cruz, né? Aí chamou-se Girolando, né? Porque gir com holandês, Girolando. Assim que os criadores observaram as características dos animais da raça, tiveram uma surpresa: alta produção de leite. Conseguiu pegar o que tem de melhor da raça holandesa, que é a raça mãe, uma das raças mães, que é a alta produção, e conseguiu pegar também, captar outra parte de outra raça mãe, que é a raça gir leiteiro, a sua rusticidade, né, e a sua longevidade. E juntando longevidade, rusticidade e produtividade, criou-se a raça maravilhosa, a raça brasileira chamada Girolando. Atualmente, a raça Girolando, em torneios por todo o Brasil, tem quebrado até os próprios recordes. A recordista mundial de produção de leite é um animal Girolando que produziu mais de 120 quilos de leite, né, em um dia. Claro que essa produção não é ao longo de uma lactação. Nós temos recordes em torneios leiteiros também, produzindo mais de 100 quilos. Então, são recordes que dão uma expressão interessante para a raça, não é? Mas eu digo que o maior recorde que nós temos é ser a maior raça leiteira produtora do mundo. Não é? É a raça que mais produz leite nos trópicos no mundo. Uma raça com um programa de melhoramento, um programa direcionado, uma associação bem constituída e um trabalho coordenado pelo Ministério da Agricultura, oficializando essa raça mundialmente já reconhecida. Segundo dados da Embrapa, cerca de 80% de todo o leite produzido no Brasil provém de rebanhos Girolando. Além disso, lidera o ranking de venda de sêmen de raças leiteiras no Brasil. Girolando não é cruzamento, Girolando é uma raça. E sendo uma raça, ela tem touros provados, tem teste de progênie, tem genoma, tem um programa de melhoramento. Isso então dá muita segurança ao criador, ao produtor de leite, a usar um sêmen
né, provado ou genomicamente ou provado no teste progene para usar no seu rebanho. Por isso que hoje, então, o uso está aumentando muito, e não apenas o sêmen, como também o uso de embriões. Com adaptabilidade e alto desempenho, o gado girolando vem ganhando espaço em muitas propriedades. Aqui na Fazenda Boa Fé, já são quase 400 animais que são ordenhados. O rebanho em produção são em torno de 400 vacas, 380, 400 vacas, e nós temos ainda vacas secas, novilhas, bezerras, né? Então o plantel ultrapassa mais de 1.000 animais. Agora, o que uma vaca consegue produzir? Nós temos o dado em cima de uma lactação. A lactação normal de uma vaca girolando nosso é de 377 dias, mais do que um ano produzindo leite. Mas como o padrão de referência mundial é 365 dias, nós podemos dizer que o nosso gado girolando tem uma média hoje de 10.880 quilos em 365 dias. Isso dá mais de 37 quilos de média por dia, né, de lactação para essas vacas. O pecuarista conta que os animais não apenas produzem grandes volumes de leite, mas também se destacam pela qualidade do produto, atendendo às exigências dos mercados nacional e internacional. Uma escolha inteligente para enfrentar os desafios do clima e do manejo. Ela consegue se adaptar a todas as condições do Brasil, seja no extremo norte ou no sul, leste, oeste, não existe um lugar do Brasil que não possa se adaptar bem à raça girolando. E para os bons resultados, os produtores investem pesado no cuidado dos animais. As fêmeas recebem tratamento especial. Até o ambiente e as condições em que estão contribuem para um produto de maior qualidade. Nós temos que trabalhar com uma genética adequada, né? No caso estamos escolhendo o girolando, temos que trabalhar com tecnologia, como se viu, tecnologia, estamos implementando sempre as melhores tecnologias, temos que trabalhar com saúde, com sanidade, um produto sadio, um animal sadio vai produzir um leite saudável, temos que ter nutrição adequada, comida adequada e um ambiente também que promova o bem-estar animal. Valores do suíno vivo seguem oscilando aqui no mercado interno. A gente explica o porquê. Os preços do suíno vivo têm tido comportamentos diferentes no mercado independente agora em março. Segundo pesquisadores do CPEA, os valores vêm sendo influenciados por diferentes condições locais de oferta e de demanda. Nas praças em que o volume de suínos represados está menor, as cotações reagiram, impulsionadas também pela melhora na procura por animais. Por outro lado, em regiões em que a oferta está ligeiramente acima da demanda, os preços seguiram em queda. No atacado, as movimentações dos cortes suínos também variam dependendo do produto por causa das diferentes condições de estoques e demanda. Agora a gente fala da soja. A boa demanda internacional pressionou os preços aqui no Brasil. Os preços da soja subiram nos primeiros dias de março, interrompendo o movimento de queda observado desde janeiro. Segundo pesquisadores do CPEA, a maior demanda, sobretudo externa, intensificou as negociações tanto no spot quanto para entregas nos próximos meses. Representantes de indústrias nacionais também buscaram aumentar as aquisições do grão, com recebimento imediato no intuito de garantir parte do estoque. Além disso, esses demandantes estão atentos às incertezas sobre a produção nacional de soja, tendo em vista a produtividade irregular em grande parte dos estados brasileiros. Quanto às exportações, foram embarcados mais de 6 milhões de toneladas de soja no último mês, o maior volume em 6 meses e um recorde para o período, conforme dados da Secretaria de Comércio do Exterior, compilados e analisados pelo CPEA. Produtores do Quirguistão tiveram que se adaptar para conseguir água para irrigação e também para os animais. O que eles fizeram, você confere agora. Moradores do Quirguistão construíram uma geleira artificial nessas montanhas para fornecer água para as fazendas atingidas pela seca. Esse agricultor está bastante otimista com a medida e acredita que os problemas com a água irão terminar. Ele tomou a decisão após sofrer com a criação de ovelhas depois de picos incomuns de temperaturas. A ideia é que com o derretimento natural da geleira, haverá água suficiente para os animais e também para a irrigação de plantações. A geleira mede atualmente cerca de 5 metros, com 20 de comprimento. No auge do inverno pode chegar a 20 metros.
Os residentes conseguiram erguer durante um período estratégico de 2 semanas no outono águas dos picos das montanhas, que se elevam a mais de 4.000 metros de altura do norte do Quirguistão, foram redirecionadas. Muitos agricultores estão sendo forçados a efetuar adaptações, uma vez que os glaciares da Ásia Central, principal fonte de água da região, estão desaparecendo lentamente devido ao aquecimento global. Um estudo de 2023, publicado na revista Science, prevê que a aceleração do derretimento dos glaciares irá atingir o pico entre 2035 e 2055. A falta de neve devido às altas temperaturas não permite a regeneração. A extensão do problema já é vista nas imagens de satélite da Ásia Central e nos alertas regulares emitidos pelas Nações Unidas. O problema atinge seriamente as terras baixas da Ásia em países mais áridos como o Cazaquistão, Turquemenistão e o Uzbequistão. Isso também aumenta as tensões existentes entre os diferentes países, já que ainda partilham recursos hídricos. Autoridades seguem preocupadas com a atual situação. Com os lençóis freáticos esvaziados e as nascentes cada vez mais rasas, agricultores relatam cada vez mais dificuldades em manter plantios e pastoreios. A agricultura representa 10% da frágil economia do Quirguistão. 2/3 dos habitantes vivem em zonas rurais. Produtores de cacau estão monitorando a evolução de várias doenças que podem acabar com a colheita na África Ocidental. O aumento do preço global do cacau, a matéria-prima para fazer chocolate, pode registrar níveis recordes. Costa do Marfim e Gana, juntos, representam mais da metade da procura mundial do produto. Um produtor percebeu que a plantação estava infectada com uma doença fúngica da vagem negra e, apesar dos esforços para combater a propagação com fungicidas, a colheita deve registrar perdas. Na principal época do cacau, que começou em outubro de 2023 e chega ao fim neste mês, produtores de uma aldeia afirmam que estão devastados. A doença fúngica é apenas uma das muitas que afetam a produção. A propagação ocorre por causa dos meses de clima úmido. Outro grande problema em Gana e na Costa do Marfim é o vírus do caule inchado, transmitido por insetos. Geralmente, ele é resolvido cortando totalmente as árvores infectadas. O mundo não tem conseguido chocolate suficiente no momento. A expectativa é que o mercado global de cacau e chocolate cresça de um valor de 48 milhões de dólares, registrado em 2022, para quase 68 milhões de dólares em 2029. A queda na produção terá repercussões a longo prazo no mercado internacional de chocolate, segundo especialistas do setor. Um estudo recente apontou que predadores naturais podem ser uma maneira eficaz de substituir os defensivos químicos e eles ainda podem aumentar a produtividade agrícola. As pragas destroem a cada ano cerca de 10% da colheita mundial, ou 21 milhões de toneladas. O uso generalizado de pesticidas químicos tem sido adotado para controlar o problema. A grande dúvida até o momento é se os pássaros, aranhas, besouros, entre outros predadores invertebrados, poderiam fazer o trabalho tão bem quanto os produtores. Um estudo publicado recentemente trouxe resultados positivos compilados no Brasil, Estados Unidos e República Tcheca. Nas áreas de abundância de predadores naturais, a população de pragas diminuiu em mais de 70%, enquanto os rendimentos das colheitas aumentavam 25%. Apesar dos cientistas não terem comparado diretamente a eficácia dos invertebrados em relação aos produtos, os danos provocados pela química aos ecossistemas e ao controle biológico apontam desde a perda de biodiversidade e riscos para a saúde humana. Os predadores naturais são mais eficazes no controle de pragas em regiões com maior variabilidade de chuvas, de acordo com as conclusões do estudo, algo que deve aumentar devido à mudança climática. Os especialistas também ficaram surpresos ao descobrir que a eficácia da presença de apenas uma espécie de predador natural é a mesma que de várias.
A mudança climática e os níveis crescentes de CO2 também afetam o rendimento das colheitas, já que expandem a distribuição das pragas e aumentam as taxas de sobrevivência delas. Outros estudos também mostraram que os invertebrados essenciais para a saúde do ecossistema estão sofrendo um declínio rápido em todo o mundo. Os cientistas reforçaram que a conservação desses insetos é essencial para aumentar a produtividade sem prejudicar o meio ambiente. As chuvas beneficiaram o desenvolvimento das laranjas e a procura pela fruta aumentou nos primeiros dias de março. O mês de março iniciou com a oferta de laranjas ainda mais restrita, o que deu suporte ao movimento de alta dos preços, conforme aponta levantamento do CPEA. Ao mesmo tempo, a procura pela fruta aumentou na primeira quinzena, favorecida pelas temperaturas elevadas, reforçando as valorizações. Entre os dias 4 e 8 de março, a média está em R$ 93,17 a caixa de 40 quilos. Na árvore, elevação de 1,59% sobre a do período anterior. Desde meados de fevereiro, as chuvas ocorridas nas áreas produtoras de laranja no estado de São Paulo têm sido benéficas à safra 2024-2025. De acordo com colaboradores do Hortifruti CPEA, a maior umidade favorece o crescimento dos frutos, permitindo a antecipação da colheita de alguns volumes de variedades mais precoces, que por sua vez começaram a ser ofertados no mercado de mesa ainda em fevereiro, devendo ganhar mais ritmo até o final do mês. A ecoterapia tem ajudado jovens autistas. O exemplo que você vai conferir agora vem do interior do Rio de Janeiro. Confira os detalhes com a repórter Manuela Scala. Paciente e cavalo constroem uma forte ligação, por vezes, em pouco tempo de contato. Foi essa relação que reconectou Samuel, que possui o espectro autista, e a mãe. A ecoterapia chegou na vida da família quando ele tinha 3 anos de idade, assim que recebeu a indicação por um especialista. Parabéns, meu filho! Sim, era um período que Samuel passou que ele se afastou totalmente do mundo, se afastou da socialização, ele só queria brincar com o brinquedo e no tempo dele. Eu consegui resgatar, através da ecoterapia, resgatar Samuel para o mundo. Vou botar assim, para as pessoas, para o convívio, até mesmo por outros animais. O cachorro, o gato. Então ele começou a ter essa confiança. Eu acho que esse movimento do cavalo, ele abraçando, cada movimento trouxe ele de volta a ter contato conosco. A terapia seguiu até os 12 anos, quando precisou ser interrompida. Hoje é o primeiro dia após 5 anos longe da atividade. No início até estranhou, mas depois mostrou uma segurança durante a cavalgada que até surpreendeu a mãe. Está surpreendendo, porque ele está fazendo todos os exercícios. Todos os comandos ele está respondendo. E é difícil até mesmo a gente pedir alguma coisa ao Samuel e Samuel responder dessa forma. Vira, faz isso, faz aquilo. Então, ele está respondendo muito bem. Estou muito feliz. O método é uma abordagem interdisciplinar. Faz com que, através do cavalo, o agente tenha uma noção ampliada do próprio corpo. Desenvolve a força muscular, o relaxamento, aperfeiçoamento da coordenação motora e do equilíbrio. O cavalo funciona como um vetor direto de bem-estar para os pacientes, ajudando no equilíbrio, consciência corporal e também dá um ganho muito grande da criança ter uma autoestima melhor. Eles têm mais confiança, ganham mais coragem para fazer algumas coisas. A ecoterapia chega a custar R$ 90 por sessão em centros de terapia particulares. Mas Samuel está sendo beneficiado com sessões gratuitas. Samuel, ajeita sua postura, estufa o peito, estica o corpo, ó, retinho, cabeça reta, ó, força na barriga, contrai o abdômen, bom? O projeto aqui no Asilo do Carmo é uma parceria entre o governo federal e a Prefeitura de Campos. A atividade é muito indicada para pessoas com necessidades especiais, como a síndrome de Down, autismo, paralisia cerebral e a esclerose múltipla amiotrófica. Essa é uma nova etapa para Samuel e a família, na busca pelo melhor desenvolvimento
ao longo da vida. Eu acredito que agora vai estar melhorando ele em outras partes da vida dele. O projeto é muito bom. A família autista, às vezes a gente é muito carente. Então, quando tem as pessoas que voltam lembrando da gente, não só o autista, mas também outras pessoas que têm outras dificuldades. Então, quando volta para nossos pequenos, é uma felicidade sem tamanho. Às vezes a gente tem conquista e a gente não fica tão feliz, mas quando a gente vê um pequeno nosso realizando aquilo que ele não fazia antes, então isso transborda. Valorização. Gostou? Dá um abraço na mãe, você gostou? E um beijo. Essa edição do Agro Record News fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá! Agro Record News. Oferecimento. Bradesco. Crédito para infraestrutura em até 10 anos para pagar.